Se você já acordou de madrugada sentindo um peso no seu peito, talvez não fosse um pesadelo e sim uma criatura chamada Hantu Raya. E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. No folclore da Malásia existe um espírito chamado Hantu Raya e ele é conhecido como o Grande Fantasma. Ele é tipo de um espírito familiar e ele é invocado por praticantes de magia obscura. A verdadeira forma dele não é humana e dizem que o verdadeiro corpo dele é tomado de pelagens escuras. A pele ela é áspera e acinzentada. Os dentes são longos e afiados e os olhos eles são vermelhos e brilham no escuro. Na Malásia antiga, muitos usavam o Hantu Raya como uma espécie de trabalhador, porque ele cuidava dos campos, levantava cargas impossíveis e ele servia como um álibi para traições e crimes. Enquanto o verdadeiro dono ele estava longe, o Hantu Raya ele dormia com a esposa, ele jantava com a família ou simplesmente vivia no lugar dele. Só que isso tudo obviamente tinha um preço. Isso porque ele consegue tomar a forma exata da pessoa que o chamou. Ele tem um preço porque o Hantu Raya ele precisa se alimentar. Não é uma comida muito comum, ele exige uma espécie de oferenda e o nome dela é ansalk. Não sei se é assim que se fala. É um arroz glutinoso amarelo, ovos, frango assado, flocos de arroz e uma boneca. Se ele não recebe no tempo certo, ele começa a se alimentar de outras coisas, se é que vocês me entendem. Às vezes ele pode estar, na verdade, convivendo com você e você não sabe disso. Primeiro vem o barulho de passos que não pertencem a ninguém, um peso no peito enquanto você tenta dormir, um calor estranho no seu corpo como se tivesse alguém respirando perto demais de você. E enfim, uma sensação de que tem um corpo deitado do seu lado, só que quando você olha não tem ninguém. E isso acontece exatamente quando você sabe que você tá sozinho. Alguns dizem que ele sequer precisa se mostrar, que só de você saber o nome dele, você já começa a sentir a presença dele. Isso porque o nome dele ele é tão poderoso que simplesmente de você pensar nele, você já invoca a criatura. Mas para conseguir dominá-lo, você teria que dominar as técnicas de magia e tudo mais. Dizem que um arrepio gelado descendo pela sua espinha, aqueles que não têm origem, ou aquela sensação de que alguém tá trabalhando, respirando, vivendo no mesmo lugar que você, e você nem percebe que ele tá na sua vida, talvez tudo isso seja um sinal de que na verdade ele está. Se você tratá-lo bem, ele pode começar a fazer as suas tarefas por você. E você vai ter uma espécie de cópia sua trabalhando no seu lugar, enquanto você pode viver a sua vida tranquilamente, apenas desfrutando da parte divertida e não da parte chata e burocrática da vida. Mas se você não dá a ele a comida que ele precisa e o trabalho, aí ele vai precisar de outra coisa para se alimentar. Então se você ouvir passos atrás de você, não olha. Talvez ele já tenha escolhido a sua casa como lar. Lendas antigas dizem que para expulsá-lo, você teria que dizer o nome dele 3 vezes e dizer que você expulsa ele do seu lar. E aí você teria que deixar esse prato de comida como uma última refeição e ele iria embora. Mas tudo isso não passa de uma lenda, obviamente. Só que ainda assim, você teria coragem de invocar algo assim? Comentem aqui que eu quero muito saber. E salvem esse vídeo para lembrar do nome dele, caso seja necessário expulsá-lo em algum momento.